Queridas irmãs, queridos irmãos, aqui conosco e conectados pelas redes sociais. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender de onde você se encontra e do momento em que efetivamente se conectará com os nossos estudos. A todos, o meu carinho, o meu abraço, com votos de muita paz em Cristo Jesus. Estudo bíblico. Nesta oportunidade, Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Parábola do rico e Lázaro. Aos que já se apresentam aqui na tela, gratidão pela companhia. Parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes
à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Meus amigos, inicio dizendo mais uma vez que a doutrina espírita, com todos os seus princípios básicos, tem em Jesus o seu guia, o seu modelo, a sua inspiração. A doutrina espírita nada ensina, tanto no aspecto moral, quanto no aspecto filosófico, nada diferente do que ensinou e continua ensinando nosso Senhor e Mestre Jesus. Em tudo, a doutrina espírita concorda com Jesus. Não concorda com o que a teologia clássica estabeleceu como sendo de origem cristã, mesmo não sendo de origem cristã. O Espiritismo concorda com Jesus e concorda com as igrejas naquilo em que as igrejas concordam com Jesus. Naquilo que as igrejas clássicas não concordam com Jesus, não há como a doutrina espírita concordar com elas. Digo isto porque encontramos nesta passagem vários princípios básicos da doutrina espírita. Mencionemos alguns. O espírito é imortal, continua vivo depois da morte. Sendo imortal, o espírito conserva no além-túmulo o seu nome, a sua anatomia sexual, conserva a sua personalidade, a sua individualidade. Vemos aqui a figura de Abraão. Quando Jesus apresenta esta parábola, Abraão já havia falecido, desencarnado há vários milênios. E Abraão conservando seu nome. Vemos aqui a figura de Lázaro, que continua vivo, preservando o nome, a sua individualidade, sem modificação
substancial. E vemos a figura do rico também preservando as suas características de antes. Vemos aqui a existência de vários planos espirituais. O rico egoísta encontra-se em um plano inferior ao de Lázaro. Consequentemente, Lázaro está em um plano superior ao do rico egoísta. Temos aqui no texto a possibilidade do intercâmbio entre os espíritos. O rico vê Abraão, conversa com Abraão. O rico vê Lázaro. E também consta do texto a possibilidade de os chamados mortos estabelecerem comunicação com os chamados vivos. Tanto que o rico, agora infeliz, em razão do seu egoísmo, pede a Abraão que lhe permita vir avisar seus 5 irmãos para que modifiquem o comportamento. E Abraão não diz para o rico egoísta que é impossível a comunicabilidade. Abraão não afasta esta possibilidade, nega ao rico egoísta o direito de vir ter com eles, apresentando uma razão para isso. E vemos também no texto o princípio da reencarnação, como está no versículo 31, quando encontramos isto. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite, ou seja, reencarne. E é o que nós vemos na nossa atualidade e em todos os tempos. Quantos missionários, ao longo dos séculos, o Cristo envia e continuará enviando, e a humanidade insistindo em manter-se surda, cega, indiferente. Feita esta introdução, vamos ao estudo dos versículos. Mas, como o tempo não nos permite tudo e tanto, direi que com esta parábola, em síntese, nós temos que perceber 2 coisas. Primeiro, o que necessitamos eliminar em nós do egoísmo e da indiferença do rico. E o que nós precisamos aprender com a humildade, a paciência, a confiança, a fé e a resignação de Lázaro. O que precisamos modificar em nós, observando a indiferença egoística do rico da parábola? E quais as virtudes que precisamos aprimorar em nós, tendo em vista o comportamento paciente,
humilde, esperançoso e resignado de Lázaro. Outro ponto a ser destacado é este: o rico da parábola não vai para regiões de sofrimento por ter sido rico. Ele vai em razão do seu egoísmo, da sua indiferença, frise-se isto. E o pobre Lázaro não vai para regiões felizes somente porque era pobre do ponto de vista material. Ele vai para uma região feliz em razão da maneira como se ouve, da maneira como se comportou na sua pobreza. Outro princípio básico da doutrina espírita que destaco agora é este: a lei de causa e efeito, associada à lei de justiça. O rico colheu o resultado de suas escolhas, colheita e semeadura, ou semeadura e colheita, lei de justiça, lei de causa e efeito. Como o pobre, também submetido às mesmas leis de justiça e causa e efeito, colheu o efeito ou efeitos das suas escolhas, da maneira como se conduziu ante as dificuldades da vida. O rico da parábola, versículo 19, vivia regalada e esplendidamente, permitia-se o excesso. No versículo 20, vemos que Lázaro, o mendigo, jazia cheio de chagas à porta daquele. O rico, portanto, não podia dizer que não ajudou Lázaro, porque Lázaro morava longe, porque não conhecia Lázaro, porque nunca tinha visto Lázaro. Não. Lázaro estava sempre às portas da sua residência. Portanto, o rico não precisava de nenhum esforço extraordinário para perceber a presença daquela pessoa carente. Estava à sua porta, trazendo para nós o estudo bíblico. Sempre no entorno de nós encontramos pessoas carentes do ponto de vista material, do ponto de vista emocional, espiritual, considerando a condição evolutiva em que nos encontramos. De uma certa forma, todos nós somos mais ou menos carentes, todos somos mais ou menos necessitados do carinho, da atenção, da caridade, do respeito do outro para com as nossas dificuldades. Precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, sensibilidade para perceber a carência daqueles que nos rodeiam. No versículo 21, vemos que o mendigo desejava saciar-se com as migalhas. Ele não queria, não pedia, não esperava que o rico dividisse com ele o seu patrimônio, a sua fortuna. Não precisamos doar tudo o que temos para os carentes. Precisamos, em nome da caridade, auxiliar
cooperar, amparar, sem eliminar o esforço que cabe ao carente na obtenção dos recursos que ele ambiciona. A caridade não nos manda substituir o outro no trabalho que lhe cabe, no esforço que lhe cabe, no suor que lhe cabe verter. A caridade pede que cooperemos, que façamos algo em favor do outro. E essas migalhas que o rico não dava para o mendigo não eram aproveitadas. Olha o que consta do versículo 21. Migalhas que caíam da mesa do rico. Ou seja, desperdício. É aquela sobra do prato. Ainda encontramos cristãos que deixam comida no prato, quando esta sobra poderia ser aproveitada de algum modo, a começar por não colocarmos no prato nada além daquilo que vamos consumir. Não é chique deixarmos alguma coisa no prato. É vergonhoso, é triste, é deprimente ver um cristão desperdiçando, jogando comida fora, num planeta em que a cada 4 segundos morre uma pessoa em razão da fome. Versículo 21 ainda, os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, trazendo a lição para nós, que o Evangelho é e será sempre atual. Estes cães que lambiam as feridas de Lázaro são aqueles mais carentes que os carentes. Quantas vezes é o carente que auxilia o carente? Porque o carente sofre, e sofrendo, ele conhece as dores do outro carente, ele sabe que o outro é seu irmão, que necessita também de alguma assistência. E partindo do princípio de que ninguém é tão pobre que não possa fazer algum bem em favor de outrem, o que se verifica é isto: a partilha ocorrendo entre pessoas carentes. Nós temos inúmeras mensagens, espíritas ou não, nesse sentido, filmes, quantos exemplos extraordinários no mundo, inclusive a internet nos favorece o acesso de exemplos belíssimos em que as criaturas abrem mão de alguma coisa, mesmo necessitando delas, em favor de outros. No versículo 22, nós vemos que o mendigo morreu primeiro e o rico depois. Por quê? Porque Lázaro já tinha cumprido a sua missão, suportou resignadamente todas as dores, merecia então ser libertado antes, porque não havia mais necessidade da sua permanência no corpo. Outro princípio espírita: ninguém morre cedo ou ninguém morre tarde. Cada um desencarna no tempo adequado, conveniente, cada um com a sua missão, cada um com o seu
tempo, cumprida a missão, concluído o tempo, a desencarnação chega favorecendo a libertação. E o rico ficou por último, não por castigo. Em tudo vemos o amor de Deus, o amor do Cristo. O rico ficou por último, primeiro que a sua missão não estava concluída. Segundo aspecto é que ele precisava de mais tempo para, quem sabe, atenuar o seu egoísmo, atenuar a sua indiferença e desencarnar em melhores condições do que aquelas em que se encontrava naquele momento. A permanência do criminoso, do pecador por maior tempo, não é castigo, é bênção para que ele tenha tempo de fazer um estacato, um autoexame, arrepender-se, modificar-se quanto possível, aproveitando bem os últimos dias, semanas, meses, anos de sua permanência na terra. Outra observação maravilhosa no versículo 22. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos, diz o versículo. Ou seja, Lázaro vai para uma região superior. Ele sobe para o seio de Abraão, aqui na linguagem de Jesus. Morreu também o rico e foi sepultado. O versículo não diz que o mendigo foi sepultado, embora tenha sido também. Mas o espírito do mendigo se eleva em razão da maneira como bem aproveitou a oportunidade reencarnatória. O rico desceu. Com a bibliografia espírita, vemos que há colônias, há cidades espirituais, há núcleos espirituais subcrostais. Crosta ou crosta, que é a superfície da terra, abaixo. Abaixo da superfície da terra que vemos, existe vida espiritual, cidades inteiras, colônias, núcleos, grupos de espíritos que, desencarnando, não sobem, descem para estas camadas inferiores. É uma questão de peso, de densidade. Para que nos elevemos às regiões espirituais, depois da morte, precisamos apresentar leveza espiritual, suavidade espiritual. Precisamos nos esvaziar de todas essas coisas que pesam na economia moral da alma, porque pela lei da gravidade, se ao desencarnarmos tivermos conosco excesso de peso moral, uma obesidade moral, nós não vamos subir, nós vamos descer, como aconteceu com o rico da parábola. É só ler a série André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Maior, da Vida Eterna, melhor, e nós vamos encontrar ali material maravilhoso e outros livros que compõem a série. Mas vemos no versículo 23 a confirmação
de que o rico realmente desceu, porque estando no inferno, aqui uma alegoria representando o sofrimento, ele ergueu os olhos. Ou seja, para ver Abraão, para ver Lázaro, ele precisou erguer a cabeça, erguer os olhos. Ou seja, tinha visão. Os mortos têm olhos, têm ouvidos, têm boca, têm braços, têm pernas. Tanto é assim, como constatamos nos trabalhos mediúnicos, que muitos mortos não sabem que morreram, não percebem que desencarnaram, dada a semelhança entre o corpo espiritual e o corpo físico. No 23, vemos que o rico percebe a presença de Abraão longe. E por que Abraão, mesmo agindo com a misericórdia pedida pelo rico, não o transportou para as regiões superiores? Porque este rico da parábola, que desceu ao desencarnar para as regiões inferiores, terá que reencarnar, desenvolver uma agenda para uma nova reencarnação, reparar, resgatar, se arrepender, fazer diferente da maneira como fez nessa encarnação, para, ao desencarnar novamente, daí um século e meio, quem sabe merecer ir para as regiões superiores. Quem, pois, ao desencarnar, vai para as regiões inferiores, não sobe das regiões inferiores para as regiões muito superiores. Terá que reencarnar, desfazer-se do fardo da sujidade moral, espiritual, limpar-se espiritualmente, pagar suas dívidas com a lei, resgatar seus crimes, modificar-se para depois, quem sabe, merecer ir para uma região melhor. Lembrando que não existe só um plano para cima, como também não existe só um plano para baixo. Existem muitos planos para baixo, planos espirituais, queremos dizer, e muitos planos para cima, para que cada um receba de acordo com as suas obras. Meus amores, material riquíssimo para todos nós. Meditemos. E a síntese é aquela: o que eu tenho do egoísmo, da indiferença criminosa do rico, que preciso eliminar em mim. E o que Lázaro tem de virtudes que eu preciso conquistar, desenvolver, educar, para que possamos, assim, viver bem, desencarnar bem, fruir a paz possível desde já. Abraço carinhoso, com votos de alegria e paz em Cristo Jesus. Profunda gratidão.